E aí, família, vamos lá? Parte 2 da matéria falando se a morte da camaronesa poderia ter sido evitada no Japão. Tá? Até porque levanta uma série de questionamentos, até porque ela estava presa, ela foi presa, ela não tinha seguro de saúde no Japão, estava ilegal no Japão até horas antes dela morrer, porque soltaram o documento permitindo que ela vivesse no Japão, mas ela faleceu antes de receber o documento. Então você vê que existe uma série de casos aí nesse meio tempo que geram certas dúvidas, mas vamos lá. A morte de uma camaronesa horas antes dela receber a residência no Japão era evitável? Parte 2. Helindesmai Eki, uma mulher dos Camarões, foi detida 2 vezes em instalações de imigração japonesa por ultrapassar o prazo de validade do seu visto. Então, no caso assim, ela estava ilegal, né, no Japão. Durante esse tempo, o câncer começou a comer seu corpo. As autoridades de imigração concederam sua libertação temporária, mas ela enfrentou altas contas médicas por causa do seu tratamento de câncer, pois não tinha seguro de saúde. Com o apoio de pastores e pessoas, ela continuou a luta contra o câncer, mas sem esperança de ser curada. Ela recebeu alta do hospital. Para quem não, o seguro de saúde no Japão, ele é muito imprescindível, tá? Até porque dependendo do seguro de saúde, igual tipo o Shakai Hoken, ele já vem atrelado à aposentadoria. Então, ao você pagar o Shakai Hoken, você tem direito a seguro de saúde e já está pagando a sua aposentadoria junto, tá? É bacana esse tipo de coisa. Mas, para quem não tem ou quem não pode pagar seguro de saúde, você pode ir no hospital fazer consultas. Não é negado, tá? Tanto que você pode ir lá fazer as consultas, tudo tranquilamente, tá? E pendurar a conta. A conta fica pendurada lá e você depois vê como é que você paga, tá? Mas a assistência, no caso, médica para a pessoa ir lá tirar fazer, né, os exames ou ver o que está acontecendo não é negado no Japão. Eu estou frisando isso por quê? Porque o Japão não tem um sistema de médico igual ao Brasil, tipo o SUS, tá? Então, muitas pessoas acabam assim, eu não tenho dinheiro para ir no hospital, como é que eu faço? Vá ao hospital, tá? Só que você pode pendurar a conta, simples assim. Depois você tem que dar um jeito de pagar, claro, né? Na noite de 16 de novembro de 2020, 11 dias após a alta de Mai, um dos seus apoiadores, Yoriyoshi Abe, um pastor de 39 anos da Grace Garden Church em Ebina, na província de Kanagawa, a encontrou sentada sozinha no estacionamento de uma loja de conveniência. Segurando uma sacola plástica com roupas em uma mão e uma sacola de remédios na outra, ela sorriu fracamente e disse: "Sou uma sem-teto." Quando ela voltou para o seu apartamento depois de deixar o hospital, ela descobriu que tinha sido despejada por não pagar o aluguel. Por mais de 10 dias, ela dormiu de maneiras diferentes. Por exemplo, na casa de amigos, em um cybercafé, em um motel para casais. Outro apoiador, Masataka Nakazawa, de 67 anos, da cidade de Saitama, disse: ela tinha câncer terminal e era sem teto. Teria sido diabólico deixar tal pessoa ao relento. Takazawa é um cristão de Hokkaido. Enquanto ele trabalhava em tempo integral em uma empresa, ele também continuou a fornecer consultas médicas e suporte a estrangeiros. Em 2013, ele fundou uma organização sem fins lucrativos, a Associação de Consultoria Médica de Kanto, em Ota, na província de Guma. Há pessoas que sofrem de câncer de rim, câncer de pâncreas, câncer de cólon e assim por diante. Só no ano passado, apoiamos 10 estrangeiros com câncer, incluindo o Mai. Todos eles não tinham seguro-saúde, não podiam pagar suas contas, disse Nagasawa. Então já dá para vocês terem ideia. Se tiver algum caso assim, estrangeiro, brasileiro, que esteja passando dificuldade, se precise de assistência médica, pode recorrer a essa entidade. No caso é a Associação de Consultoria Médica de Kanto, em Ota, na província de Guma. Segundo o ativista, o atendimento médico da agência de imigração costuma ser inadequado. Em muitos casos, quando a doença se torna grave o suficiente para ser fatal,
eles colocam a pessoa em liberdade temporária. Sacanagem, né? Aparentemente seria inconveniente para eles se a pessoa morresse sob custódia, continuou Nagasawa. Por fim, um convento administrado por uma ordem católica, Adoratrices, no bairro de Setagawa, em Tóquio, aceitou Mai. O convento mantém um abrigo para mulheres necessitadas. A irmã Atsuko Kano, de 63 anos, disse: no início, não tinha certeza se poderíamos aceitar Mai. Há 25 irmãs no convento, mas a maioria delas tem entre 70 e 80 anos, sendo a mais velha de 100 anos. Olha, sugoi, né? Elas achavam que Mai era grande demais para poder cuidar adequadamente. No entanto, elas tomaram a decisão porque nosso papel é fornecer um lugar para as mulheres que não têm para onde ir. Depois de se mudar para o abrigo, Mai foi capaz de andar sozinha e cozinhar para si mesma no início, mas sua condição piorou gradualmente. Ela foi visitada por muitos apoiadores. Yoshiko Hagiwara, 73 anos, uma ex-professora da Universidade de Meiji que visitou o convento como uma voluntária e apoiou Mai, lembrou: ela era compassiva e sempre alegre. Quando o outro apoiador estava com dor de estômago, ela perguntava se a pessoa estava bem, embora ela tivesse um câncer grave. Mesmo nos dias que Hagiwara não podia visitar, ela frequentemente se comunicava com Mai por meio das redes sociais em seu smartphone. Quando eu melhorar, quero viajar pelo Japão novamente, Mai escreveu esperançosa até o fim. No dia 26 de novembro do ano passado, Mai foi examinada novamente pelo Hospital Universitário de Kitasato e foi informada pelo médico que seu câncer havia progredido a ponto de dela poder falecer no outro dia, né? Complicado. Quando o Abe traduziu para o inglês, Mai respondeu: entendo, em japonês. Mai estava agindo alegre até então. Esta foi a única vez que sua alegria desapareceu. É uma complicada a situação, né? Você vê que tem muitos estrangeiros que passam muitas situações aqui no Japão, né? Até porque não fala japonês, não consegue, né? Problemas de visto e etc. Então você vê que causa certos transtornos. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: quer vir trabalhar no Japão? Não há problema algum, mas aprenda pelo menos o mínimo de japonês para poder se comunicar. Se a pessoa não consegue ler, a pessoa não consegue escrever, é outros 500, tá? Até porque a fala, no caso assim, a escrita e a leitura ajuda até um certo ponto, mas você vai ter que se comunicar, tá? Você precisa falar com a outra pessoa e entender que a outra pessoa está falando. Se ela vai escrever para você ler, para você entender, é outros 500. Mas desde que você já consiga falar e entender o que a pessoa está falando, já é mais de 50% para você se dar bem aqui no Japão. Aí no caso, escrita e leitura são os outros 50%. Então você vê que faz diferença a pessoa saber japonês para vir trabalhar no Japão. Até porque se ela aprender o melhor japonês, ela consegue meio que desvencilhar de empreiteiras. Ela consegue trabalhar direto, pegar empregos diretamente com empresas japonesas e tendo a possibilidade de se tornar Shain no Japão, né? Saindo dos atravessadores tipo empreiteiras. Mas é meu pensamento, tá? Tem pessoas que acham confortável viver sem saber japonês, né? Vivendo de empreiteiras, né? Como é que fala, e etc. Mas tem pessoas não, tem pessoas que querem crescer, tem pessoas que querem ter sua independência. Até porque se você quer montar algum negócio no Japão, é imprescindível você saber falar japonês. Como é que você vai se comunicar com o seu cliente? Muitas vezes você pode montar um restaurante, um lanchonete, ou seja lá o que for aqui no Japão, mas uma hora vai entrar um estrangeiro, no caso um estrangeiro que fala assim, né, que não é da nacionalidade brasileira, no seu restaurante. Uma hora vai entrar um japonês, uma hora vai entrar um iraniano, paquistanês, ou seja lá quem for, e vai falar em japonês com você. E aí? Como é que você vai fazer? Como eu falo em japonês? Dosuro.
né? Então você vê a importância da comunicação nesse ponto, né? E a importância também de se ter um seguro de saúde aqui no Japão. Mas essa é a parte 2, tá? Ainda tem mais uma parte, a parte 3. Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tiro meu chapéu para você. Tá? Arigatou gozaimasu. E até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.